Vamos então rezar para que o Espírito Santo nos ajude. Abra o nosso ouvido para falar o que é do agrado dele, para poder também aplicar na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te agradecemos, Senhor, por este dia, pela história da salvação, pelo teu Filho Jesus Cristo, que nos perdoou, que cancelou a nossa dívida na cruz. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por podermos também hoje estar na tua família. Ajuda-nos, Senhor, a escutar uma palavra que vem de ti. Ajuda-nos, Senhor, a colocar esta palavra na nossa vida, colocá-la em prática. Isso te pedimos, invocando o teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, corremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já que a nossa última palestra foi muito tempo atrás, vamos aproveitar agora para fazer um pequeno resumo também daquilo que foi visto até agora. Muito bem, começamos com aquela pequena introdução, falamos da necessidade que temos da fé cristã, do jeito que ela é, não das ideias que as pessoas fazem da nossa fé, mas receber um sentido de Deus, um sentido para a nossa vida, sentido cristão que vem de Jesus Cristo. Falávamos também, entrando já no primeiro capítulo, crer no mundo de hoje. Pois dúvida e fé era o primeiro subcapítulo. Todos nós temos até algum certo ponto fé, mas todos nós temos também uma dúvida, não são duas coisas separadas completamente. Também todos aqueles que dizem que duvidam, na verdade, sempre tem algum resquício de fé, sempre tem esta abertura. Falávamos que ninguém está 100% seguro, nem aqueles que dizem que Deus existe, nem aqueles que dizem que Deus não existe. Pois a fé nos ajuda a nos relacionar, a fé nos leva a ter uma confiança, mas nós, perante as dificuldades, tantas vezes nos percebemos perplexos. Onde está Deus? Onde está Deus no meio das dificuldades deste mundo? Onde está Deus no meio das dificuldades da minha vida? Muito bem. Então, falávamos, talvez seja verdade. Isso que Deus, muitas vezes parece que Deus quer certezas, que Deus quer perfeição, mas Deus quer uma abertura. Falávamos desse diálogo que tinha um judeu com um intelectual iluminista, que falava que tudo isso é mentira, E o judeu falava para esse intelectual, olha, eu não tenho capacidade para mostrar para você numa mesa quem é Deus, ele é muito mais vasto. Deus permeia esta realidade, ele é o fundamento da realidade, mas Deus é essencialmente invisível, não tem como eu te mostrar. Mas talvez seja verdade, e contra este argumento ninguém pode fazer nada. Talvez seja verdade, talvez o que nós falamos seja verdade. Bem, segunda coisa, sentido da fé. O que quer dizer eu creio? Pois é uma posição frente à realidade. É um modo de se relacionar com a realidade. Pois tem as pessoas que veem a realidade a partir daquilo que é comensurável, que dá para medir, palpável, aquilo que falávamos que o fenômeno, aquilo que aparece. Então, tudo é verdade aquilo que aparece. Se essa mesa, ela está aparecendo que ela é real. Sim, mas existe um outro modo de se relacionar com a realidade. Nem tudo aquilo que é, pois nós conseguimos tocar. Por exemplo, a nossa alma. Acho que todo mundo acredita que tem algum tipo de alma. Tem algum tipo de princípio vital. Que a alma, para os filósofos, é um princípio de vida. Todos nós sabemos que tem coisas que não têm vida e tem outras coisas que têm vida. Existe uma diferença. Onde se detecta esse princípio vital? Nós não sabemos, mas ele existe. Bem, então, a fé, eu creio, nos leva a relacionar-nos com a realidade de um modo diferente. E eu creio sempre foi complicado viver. Não é um esquema. Falava o Papa que, ainda Joseph Ratzinger como professor, que parece que antigamente era mais fácil ser cristão.
Mas entrar num esquema sempre foi fácil, mas ser cristão não é ter um esquema de vida, é entrar numa aventura com Cristo. Ser cristão é seguir uma pessoa, não viver segundo leis e normas, mas entrar numa aventura com Cristo. Falávamos depois do dilema da fé no mundo de hoje. Bem, tudo se comprova através da ciência, o que o mundo diz. Se não tem como medir, quer dizer que não existe. Isso é falso. Como poderíamos medir a Deus? Como poderíamos medir? Deus é essencialmente invisível. Deus não entra nesse âmbito científico. Embora, pois, existem tantos milagres eucarísticos, tantos milagres, todos nós sabemos que para alguém ser canonizado precisa de um milagre comprovado também pela ciência, algo que era improvável. Mas ainda assim, Deus não se mede. Deus não entra nessa comprovação científica. Mas ele entrou na história. Ele entrou na história. Jesus Cristo entrou na história, se fez um de nós. Entrou no meio de nós, se tornou palpável. Se é verdade que ninguém podia ver a Deus, ninguém nunca viu a Deus, o Filho o deu a conhecer. Deus entrou na história, ele esteve no meio de nós e ainda de modo que talvez não se percebe, não se toca, não se percebe através do gosto, do tato, através do cheiro, mas ele está no meio de nós. E isso se manifesta também através da igreja. Se hoje estamos aqui, porque tem um fundamento que é Cristo, que fundamenta a igreja. Bem, continuando o limite da compreensão moderna da realidade e o lugar da fé. Existem vários modos de explicar a realidade. Falávamos que antigamente era magia, então tudo eram coisas mágicas. Depois se passou, com a filosofia, especialmente através dos gregos, a uma explicação metafísica. E hoje em dia se fala de uma explicação da realidade através da ciência. Mas a questão é que a ciência moderna, ela fala mais do fenômeno, não fala da coisa em si. Então a ciência vai vendo esse celular e dizer, bem, tem um tal tamanho, ele consegue fazer isso ou aquilo, ele foi produzido por tal empresa, ele serve para isso ou aquilo. Mas o que é a coisa em si? A ciência não se pergunta. O que é algo em si? É uma pergunta mais metafísica. O que é algo em si? Mas as pessoas dizem, mas não, eu não consigo ver o que é algo em si. Eu consigo ver o que aparece. Então, o que é um ser humano em si? Não sei, mas o ser humano, ele consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. Então, se dá uma explicação daquilo que é o fenômeno, daquilo que aparece, mas não daquilo que é. Falávamos que antigamente a verdadeira ciência, ela falava de verum quia ens. Qual é a verdade? Pois o ente é a verdade, a realidade. Esta é a verdade. Agora passou a ser verum quia factum, a verdade é aquilo que nós podemos fazer. Então o mundo se entende a partir do fazer, que é uma coisa lógica. Então eu consegui fazer isso, logo eu sei. Eu sei que é um celular porque eu fiz. Eu dou uma explicação. Agora, e o mundo? Eu não fiz, eu não sei. Então, como eu não sei, eu preciso transformar aquilo que eu gostaria que fosse. Então, falávamos desse último passo, nesse progresso, verum quia faciendum, que é transformar. Verdade é aquilo que nós nos tornaremos a ser. É importante transformar, fazer com que a forma seja mudada de acordo com o nosso desejo. Falávamos que nesse ponto a pergunta é o que é o ser humano? Pois o que é ser humano é algo para ser manipulado, algo para ser transformado, algo para se tratar como um objeto, e esta é uma grande crítica que o Joseph Ratzinger faz. Nesta visão, o ser humano é como um objeto a ser tratado. Isso podemos ver hoje mesmo no mundo. Estamos com uma dificuldade aqui no Brasil. Esses dias estava falando da questão do aborto, pois é uma coisa, é um objeto a ser eliminado da vida quando incomoda. Quando não incomoda, tudo certo. Mas se começar a incomodar, aí não é um ser humano. Não existe uma pessoa desde a sua concepção. Não, a pessoa é aquilo que consegue falar. Pessoa sou eu. Porque estou falando, consigo acenar, consigo correr, andar. Agora, um feto que está aí, isso é uma pessoa, não fala, não luta, não produz. Serve para quê?
para nada, atrapalha a vida. Logo, se nos atrapalha a vida, precisamos eliminar. O ser humano torna-se um objeto nesta cadeia de progresso. Muito bem. E a última coisa que tocávamos era a fé como firmar-se e entender. A fé tem a palavra vem confiar, muito parecida com amém. Tem a mesma raiz, que é esse os hebreus parece que não sabem fazer algo simples, né? Tem que ser umas palavras complicadas. No fundo é um radical que diz que é algo firme. Então a fé é firmar-se sobre algo, sobre algum fundamento e entender. Então tudo que nós fazemos precisa de um sentido. Tudo que o ser humano faz, ele precisa de um sentido. Mas essa é a questão. Se o sentido somos nós, que vamos dar o sentido é imutável. Então, qual é o sentido da vida humana? Pois nós agora somos aqui 11 pessoas. Então, 11 pessoas vamos nos sentar e vamos decidir qual é o sentido da vida do ser humano. Se chegar mais 20 pessoas, nós podemos decidir outra coisa. Se chegar mais 100 pessoas, nós podemos decidir outra coisa. Mas vemos que existe um problema sério. Se o sentido é algo que nós definimos, não é muito estável, não é firme, é maleável. Isso que está acontecendo no mundo com estas democracias. Tem alguns que dizem que existe o medo, tem medo da sínodo da sinodalidade. Porque alguns interpretam a igreja também como uma democracia em que nós nos sentamos e agora vamos, a partir de agora, vamos nos dizer como nós deveríamos viver. Não, a igreja não é isso, não. Não é uma democracia. Nós não produzimos sentido a partir de uma conveniência humana. Nós recebemos sentido. Por isso que podemos dizer que construímos sobre algo firme, sobre um fundamento concreto, porque não vem de nós, nos foi dado. Falava esse pequeno exemplo, que dar sentido a si mesmo é como querer se puxar pelo cabelo. Alguém consegue se levantar puxando pelo cabelo? É muito complicado. Não sei se alguém tentou alguma vez, eu não recomendaria. Nós precisamos algo firme. Nós precisamos algo concreto, que não vem de nós, mas que nós recebemos. Que afinal este mundo não foi construído por nós. Foi nos dado com uma razão, com logos, esta palavra que significa muitas coisas, mas entre outras, palavra, razão, verdade, pois este mundo nos foi dado, existe uma razão, existe uma verdade por detrás, que é imutável. A verdade, ela ou é imutável ou ela não é. Ou é imutável ou ela não é. Por isso que falávamos em uma pergunta muito boa que faz o Joseph Ratzinger. Bem, dizem que isto aqui é verdadeiro e nós aqui estamos com ilusões sobre a vida. Pois tudo isso vai desaparecer. E aquilo que nós falamos é imutável. Pois se isso vai desaparecer, quer dizer que não é verdadeiro, mas que recebeu por um momento a realidade. Será que então aqueles que dizem que isso é verdadeiro, na verdade não correm atrás da ilusão? Será que não é mais plausível que nós estamos fundamentando nossa vida sobre algo verdadeiro justamente porque não passa nunca? Mas a cada um, afinal, pode decidir entrar aquele, talvez, do início. Talvez nós corremos atrás das ilusões. Talvez o que nós fazemos aqui não tem muito sentido. E talvez é justamente aquilo que dá sentido à vida humana. A razão, o sentido da vida nos foi dada. O que nós precisamos é aceitá-lo. Esses dias, lendo a carta aos Colossenses, falava de aceitar Jesus como o Senhor. Se vós ressuscitastes com Cristo, se aceitastes a Jesus como o Senhor, deixai-vos guiar por Ele. Pois deixemos-nos guiar por Jesus Cristo, não no sentido que nós queremos, mas no sentido que recebemos dele. Bem, e agora chegamos à parte nossa de hoje. Razão da fé, o número 6 e 7 dessa introdução, que ainda é como que um capítulo só,
Até agora nós vimos isso aqui e nos falta isso aqui. Temos muita coisa ainda, mas temos fé, talvez vamos um pouco mais devagar. Esta parte parecia muito importante. Falamos da teologia fundamental. Teologia fundamental é uma ponte entre a filosofia e a teologia. Se faz algo que dá fundamento para a teologia. Pois a nossa teologia é fundamentada na razão divina, mas também ela é compreensível para a razão humana, e esse ponto que vamos chegar hoje. A razão da fé. Bem, já tínhamos verificado que no hebraico a palavra amém tem o mesmo radical que faz parte também da palavra fé, de modo que dizer amém significa confirmar a sua maneira o mesmo que está expresso na palavra fé. Firmo-me como confiança num chão que me sustenta, não porque tenha sido feito e calculado por mim, mas justamente pelo contrário, porque não foi feito por mim e porque não posso confirmar a correção dos cálculos. Vamos lá. Existe sempre aparece um outro filme, mas na minha cabeça vem o Hobbit. O Legolas que vai pulando em cima de pequenas pedras que estão caindo. Não sei se vocês viram. Mas as pedras, elas caem e ele vai pulando de uma pedra para outra. Isso tem sentido? Nenhum. Não tem como ele se apoiar em algo que não tem estabilidade. Pois a nossa fé, ela é baseada em algo que é estável, que é firme, que é fundamental. E a partir daí, nós podemos dar um sentido à nossa vida. Isso é racional. E já vimos também que o conhecimento factível deve ser positivista por sua própria intenção de limitar-se ao que é dado e mensurável. Então, a ciência ela é positivista, ela trabalha com dados, não trabalha com aquilo que ela não consegue enxergar. A consequência disso é que ela já não se preocupa com a verdade. A ciência, alguém vai dizer, o que é o universo? O que é o universo? A ciência não responde isso. Por que o universo foi criado? Por que ele existe? A ciência física não responde isso. Então que as pessoas não se perguntam. Pergunta é, por que, como podemos ver que as estrelas nascem? Quanto tempo mais ou menos tem essas estrelas? Quais são os efeitos da gravitação? Quais são os efeitos do calor que cai de uma estrela? Quais são os efeitos, sei lá, de tantas coisas no universo? Isso sim podemos dizer, mas o porquê da existência, isso não é a pergunta para a ciência. A ciência não se preocupa, a filosofia mais se preocupa com isso. A fé se preocupa com isso. A ciência não se preocupa o que é algo em si, porque não chega a isso. Falamos desse fenômeno, aquilo que é externo, aquilo que aparece. A ciência se preocupa com isso. O que é algo em si, a ciência não se preocupa. A ciência se preocupa o que é algo para nós. Qual é a consequência do sol que brilha para nós? O que é o sol em si mesmo? Isso não é pergunta. Por que existe o sol? Ciência, os físicos não perguntam isso. Como chegou a se formar? Tá bom. De onde é? Quanto tempo vai durar? Tá bom, até que. Mas o porquê? O que é algo em si mesmo? A ciência não nos dá uma resposta. O lugar da verdade do ser em si foi ocupado pela utilidade das coisas para nós, que é confirmada pela correção dos resultados. E é uma coisa que nós podemos ver especialmente nos jovens. Se algo não é útil para mim, não serve para nada. Rezar na igreja. Até que ponto isso é útil para mim? Eu não vejo os efeitos, logo não serve para nada. O meu irmão, pequeno, 12 anos. Para que ele vai na escola? Ele quer ganhar dinheiro, tem 12 anos. Quer ganhar dinheiro, para que ele vai ganhar dinheiro, muito dinheiro um dia, para que ir na escola? Não consegue ver a utilidade. Todos temos esta mentalidade utilitarista. Uma coisa me serve, beleza. Uma coisa não me serve, eu não consigo ver qual é a razão. Então eu descarto da minha vida. Esta mentalidade utilitarista, qual é a utilidade para nós? Isso que a ciência se preocupa. Se algo é útil para mim, beleza. Não é útil para mim, vamos descartar. Mas, veja, a verdade do próprio ser, porém,
foge ao conhecimento baseado no cálculo. Não se calcula, até tem aquele salmo que diz: Deus se revela àqueles que não procuram, que não exigem provas. Deus não entra no cálculo humano. Está além. A verdade está além, porque nós conseguimos pegar uma parte, só um momento. A verdade vai além, é infinita, eterna, nos supera. Sempre é importante lembrar deste fato. Por que tantas vezes temos dificuldade em aceitar as verdades de fé? Porque nos superam. E nós não gostamos das coisas que nos superam. Na nossa soberba, muitas vezes parece que nós podemos entender tudo. Se eu não consigo entender, logo não é verdadeiro, mas espera aí, não é assim. A fé nos leva à verdade que nos supera. A atitude cristã de ter fé, necessário o fato é que encontra a sua expressão na palavrinha amém, em que se fundem os significados de fiar-se e confiar. Fidelidade, firmeza, chão firme, estabilidade e verdade. Também nesses domingos falávamos, uns domingos atrás, desta estabilidade. No meio deste mundo que é cheio de tormentas, cheio de tempestades, é possível viver em algo estável. O próprio Cristo vai dizer: pois é necessário construir a casa sobre a rocha firme, pois quando as enchentes vêm, ela permanece intacta. E nós vemos as pessoas. Quantas pessoas por aí isso impressiona? Quantas pessoas que dizem: bem, a verdade não existe, e depois vem uma vida cheia de tormenta justamente porque não tem algo estável para afirmar a sua vida. Não tem algo para dar sentido, mas vai, as ondas vêm, o vento sopra. Eu falo com muitas pessoas, e os filhos hoje em dia sofrem muito, e os pais não sabem o que fazer. Fala, tenta levar à igreja, mas eles não acreditam mais. Mas isso é impressionante como os jovens muitas vezes não querem. A vida é miserável. Os pais estão bem, mas eles estão errados. Eles que acreditam que existe a verdade, que existe o bem, que existe uma conduta que Deus nos chama, está errado. Você que está miserável, que não sabe responder, nem quer viver mais, que não vê sentido em nada, você está certo? Puxa. Em que mundo tem sentido isso? Mas esse é o problema. As pessoas hoje até nem se perguntam porque pensam que não existe um sentido por detrás. Que pensam que a vida é algo assim, simplesmente contingente. Um dia é, outro dia não é mais. Se eu me sinto bem, está bem. Se não me sinto bem, então para que viver? Esta mentalidade utilitarista que não sabe se firmar em algo com fundamento verdadeiro. Nós precisamos receber o sentido. Ele não vem de nós. Ninguém, me parece, quer construir a sua vida sobre uma mentira. O problema é grande que as pessoas hoje não acreditam existir a verdade, mas é tudo muito relativo. Mas a verdade, veja, essa é uma coisa linda que o Papa coloca. Não é para ser conhecida. Ter fé não significa conhecer, mas entender. Por isso que falávamos de firmar-se fé, como firmar-se e entender. Veja, como que você vai entender a própria vida se não tem um ponto firme, se tudo é maleável? Você começa a ter um raciocínio, começa a adentrar no mistério da vida, mas de repente isso cai por terra porque não estava construído sobre algo firme. Tem que começar de novo. Outra vez cai por terra porque não está. E a vida é assim. Para entender, para poder entrar num sentido, continuar num caminho, você precisa ter algo firme, algo sólido. Precisa ter uma base. A fé nos ajuda a entender. Não nos dá um entendimento perfeito. O mistério, esta é a palavra tão importante para nós. O mistério não quer dizer que é completamente um absurdo, que é irracional, que é ilógico. Isso não é um mistério. O mistério também não é, nós não temos resposta nenhuma, então vamos jogar para o mistério. É um mistério. Então, o mistério justamente ele vai se revelando, ele vai
nos dando a possibilidade de adentrar, de entender mais. Mas sempre nos supera. É tão significante esta palavra que escutamos Cristo dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A partir de Cristo, que nos dá um sentido, nós entramos num caminho, um caminho de compreensão para chegar à verdade. Não é tanto conhecer, nos supera. Por isso não é verdade, caminho e a vida. Eu conheço a verdade, eu entro num caminho para chegar à vida eterna. Não. É o caminho, verdade e a vida. Você começa a partir de um sentido. Você começa a construir a partir de um ponto fixo, um fundamento. Orienta a sua vida, aí você chega a entender. Grande problema, voltou a dizer, é a soberba que nos impede tantas vezes. Por isso que Cristo também vai dizer: pois eu te louvo e agradeço, Pai, escondeste estas coisas dos sábios entendidos, revelaste aos pequeninos. Os pequenos se deixam levar, os pequenos recebem um sentido do outro, soberbos não. Querem dar um sentido a partir de si mesmo. Mas isso é mutável, isso é contingente, isso é muito relativo. Deus nos quer dar um entendimento, mas é a partir do sentido que Ele nos dá. O entendimento não é contrário à fé, mas é um elemento essencial para a nossa vida. Entender. Mas como que você vai seguir, continuar? Como que você vai entrar na cruz sem entender? Deus não nos chama a fazer aquele que o Pascal fala que é um pulo no escuro, que é uma coisa muito interessante que ele diz. Bem, se você vive a sua vida de acordo com os mandamentos de Deus e ele não existir, você viveu uma vida virtuosa e reta, uma vida boa, não é? Bem, se você viver uma vida de modo devasso, você vive uma vida desordenada, uma vida, vamos dizer, feia, e ainda no fim dos tempos você está com um problema sério. Então ele vai dizer, bem, vamos apostar que Deus existe, porque não temos nada para perder. Você conheceu uma pessoa que viveu sua vida retamente, que trabalhou, que estudou, que cuidou, e depois que teve uma vida horrível? Não, até pode ser que no final da vida aconteceu alguma injustiça, mas como diz o Salmo, eu nunca vi um homem justo mendigar o próprio pão. Um homem justo. Os homens justos, Deus abençoa também. Então, ele diz, é melhor apostar que Deus existe do que não. Você não tem muita coisa para perder. Então, esse passo, dar um pulo no escuro, ainda que você não consegue, pois uma aposta muito boa, mas ter fé não é isso. Ter fé é justamente firmar-se sobre algo concreto, firme. Não é uma escuridão, é justamente a luz que nos dá. É verdade que nós não conseguimos enxergar mais para frente, porque nos supera, verdade, mas é uma luz que nos ilumina também o caminho que precisamos seguir. A verdade é fundamental para nós. Aqui nós não trabalhamos com ideias, com desejos bons, nós trabalhamos com a verdade que recebemos, que foi revelada para nós. E é fundamental porque senão podemos cair em fanatismo. E vemos tanta gente caindo, nossa, na igreja tem tanta gente que procura coisas fantásticas, que entra num fanatismo ou fundamentalismo, mas que não tem o fundamento que é a verdade. Nós precisamos fixar a nossa vida naquilo que é concreto, verdadeiro, mas que continua sendo um mistério. Volto a dizer, ele não é um absurdo, mas nos ultrapassa, nos excede e precede. Tentar entender o que vem de novo, pois sem isso a fé é inútil. Vamos lá. Nossa vida, pois sempre acontecem coisas novas. A fé nos ajuda a entender o que vem de novo. A fé nos ajuda a ter um discernimento, uma luz sobre os fatos. E isso se verifica, eu falava umas semanas atrás, nessa história tão linda da Virgem Maria, sem entender muita coisa, sem ter uma compreensão acabada desse grande mistério, ela entrou e entendeu. E vemos o outro,
que era uma criatura que conhecia a Deus, que via a Deus, que estava na presença, e que no fundo não quis entrar no mistério, que o anjo da luz, o Lúcifer, pois, tendo o conhecimento, não quis entrar no mistério. Que coisa interessante. E a Virgem Maria, não tendo o conhecimento, ela entra no mistério e entende. Gosto de dizer que quando os demônios aparecem, nós sabemos quem tu és. Os demônios, no fundo, não entendem quem Deus é. Eles têm o conhecimento da existência. Eles têm o conhecimento, pois, factual, talvez, mas não compreendem, não entendem quem Deus é. Isso não nos dá. Entender a Deus não são os fatos que fazem, mas é a partir de um sentido que nos é dado, a partir desse mistério, que nós podemos entender o mistério divino e a nós. Nunca de modo perfeito, volto a dizer, porque Deus nos supera. E o último ponto dessa introdução, hoje, pela graça de Deus, não vou falar muito. O último ponto dessa introdução é creio em ti, que é o caráter pessoal da nossa fé. A nossa fé não diz creio em algo. A nossa fé não é uma opção por um fundamento espiritual deste mundo. Então, bem, existe algo espiritual. Nós não sabemos o que é uma força que está por detrás. Como dizem os maçons, é um grande arquiteto. Quem é? Mas não importa. Mas é um ser, é uma força que está. Existe alguma coisa espiritual, porque como o mundo está bem ordenado, então precisa ter alguma força espiritual. Não, nós não cremos em algo, uma força, um motor imóvel, como falava Aristóteles, mas uma pessoa. Eu creio em Deus Pai, uma pessoa concreta. Creio em ti, Senhor Jesus, é uma pessoa concreta. Creio no Espírito Santo, mas é uma pessoa concreta. Não é um princípio, um fundamento impessoal ou é apessoal, que se diz. Apessoal. Vamos dizer que é apessoal. Não é um fundamento apessoal. Não é um motor imóvel, é uma pessoa. Nós cremos em uma pessoa, em Deus. Na vida de Jesus, a partir do Pai, na imediação e na densidade de seu relacionamento com Ele, na oração e até na visão, é Jesus a testemunha de Deus. Falávamos que o exegeta do Pai é Jesus, é seu Filho. Exegeta é aquele que demonstra, aquele que nos diz quem é Deus, pois Jesus. Nele nós podemos ver a Deus. Ele é mais do que uma verdade, presença do próprio Eterno entre nós. Para nós entendermos bem o mundo, diz Joseph Ratzinger, precisamos entender que o sentido do mundo é o tu, mas apenas aquele tu que não é ele próprio, uma pergunta em aberto, e sim um fundamento de tudo aquilo que não carece de outro fundamento. Pois muitas pessoas se relacionam com outro e veem isso como necessário para dar sentido a este mundo. Mas não pode ser a partir de uma pessoa que também é uma incógnita, uma pessoa que também é uma questão aberta, que é relativa, precisa ser algo acabado, fechado, perfeito. Nós precisamos receber o sentido de um tu, que não precisa de um outro fundamento, mas que ele próprio é o fundamento, que é o Cristo. Assim a fé se torna um encontro do tu que me sustenta e me dá a promessa de um amor indestrutível. Apesar de toda a insatisfação e insatisfazibilidade última do encontro humano. Esta palavra é difícil, mas para entender do que o Papa fala, talvez o melhor exemplo é o matrimônio. Todos os casais casam com a esperança de ser feliz e de receber um sentido da vida pela outra pessoa. Mas o sentido completo não vem da outra pessoa. Isso vocês acho que viram no casamento. Não pela
falta, não é um erro da outra pessoa. É porque a própria pessoa é inacabada. Nosso reitor falava muito isso para o seminarista quando chegava lá. Padre, estou apaixonado por uma moça, estou querendo deixar o seminário ser feliz. E ele falava assim, tá, você pega um copo vazio e tem um outro copo vazio. Você tem como colocar de um copo, tem como preencher um copo vazio com outro copo vazio? Não. Precisa ter alguma coisa que preenche. Falava, bem, você quer fazer ela feliz e ela te fazer. Mas nem você nem ela é feliz, como que você vai fazer? Precisa receber a felicidade para preencher o outro. Precisa receber em si. O sentido não vem simplesmente do outro. Por isso que esta insatisfazibilidade do encontro humano, sim, é muito bom encontrar, mas no fundo não satisfaz. Por que tantas pessoas que vivem uma vida, vamos dizer, devassa, promíscua, por que nunca são satisfeitas? Sempre tem que buscar mais, que não sacia. O outro não nos sacia. Precisamos de algo mais. Esse algo mais é uma pessoa, que é Deus. Na fé não apenas aspiramos à eternidade, ela nos é realmente concedida. A fé cristã vive do fato de não apenas haver um sentido objetivo, mas de esse sentido me conhecer e amar, de eu poder me confiar a Ele com a atitude da criança que se sabe acolhida, com todas as perguntas no tu da mãe. Essa coisa é tão linda, porque todos nós queremos ser amados e amar. Mas quem nos ama perfeitamente é Deus, não há um outro ser. Preciso me confiar a Ele, a este amor. E é interessante, tão interessante que no final o Papa termina falando da caridade. O que dá credibilidade à nossa fé é a caridade. É a caridade. É o fundamento eterno. São Paulo insiste que a caridade, afinal, a única coisa que passa desta vida para a vida eterna é a caridade que nos sustenta. A caridade que todos nós buscamos, mas nos seres humanos é uma caridade imperfeita. Falta. Não pela maldade, mas pela simples condição de uma criatura. Precisamos pegar o ser daquele que é perfeito. Por isso que aquela pergunta, qual é o teu nome? O que devo dizer? Quem me enviou? Pergunta Moisés. Eu sou aquele que sou. Diga, eu sou, te enviou. Deus é. E Ele preenche. Ele dá sentido porque Ele é o fundamento. Mas não é somente algo impessoal, apessoal. É uma pessoa que vem ao nosso encontro e que nos ama. Creio em ti, pois se descobre na face do homem chamado Jesus de Nazaré. Se descobre Deus no rosto de um ser humano. Deus que entrou na história, Deus que está no meio de nós. Amor eterno que ama a mim e a ti também. Saber disso não dispensa, no entanto, a reflexão conforme já dissemos anteriormente. És tu realmente? És tu realmente? Esta é a pergunta que João Batista, no momento de escuridão, se pergunta. Veja, o João Batista, ele diz, eis o Cordeiro que tira do pecado do mundo. Ele manda os seus discípulos ir atrás dele, de Jesus. Mas no momento da prisão, na escuridão, ele se pergunta, és tu realmente? E manda os discípulos. O que experimenta também na sua precariedade, na sua falta de compreensão, uma dificuldade, experimentamos também nós. Ele, o profeta, o último dos profetas. Profeta vem aquele navi que fala, a palavra navi em hebraico, aquele que fala em nome. Ele fala em nome de Deus. No entanto, se pergunta, és tu realmente? Tantas vezes nós nos perguntamos também, és tu realmente? Fiel experimentará sempre essa escuridão, e que o protesto da descrença o envolve como uma prisão lúgubre, intransponível, e em que a indiferença do mundo, que continua agindo como se nada tivesse acontecido, parece reagir apenas
com escárnio a sua atitude de esperança. Quantas vezes a nossa esperança em Deus, na justiça divina, quantas vezes é ridiculizada pelo mundo? Quantas vezes somos desprezados e humilhados? Mas, tá bom, a pergunta continua de fato. És tu realmente? Mas é uma pergunta que precisamos fazer não apenas para resguardar a honestidade de nosso pensamento. Devemos expressá-la também em virtude da lei eterna do amor, que quer conhecer cada vez melhor aquele a quem deu o sim, para poder amá-lo ainda mais. Mas nós temos uma responsabilidade, a nossa razão. Precisamos ser honestos. As pessoas que dizem, eu nunca me perguntei, eu tenho uma fé. Honesto consigo mesmo? Sério? Na honestidade, você pode dizer que não teve momentos difíceis da sua vida para que você se perguntou, mas Senhor, por quê? É realmente tu que ages? Eu tive, até no movimento Eureka, uns dias assim. Senhor, és tu realmente quem me mandou para cá ou está tudo errado? És tu realmente, Senhor, que pensas? És tu realmente, Senhor? Quantas vezes na nossa vida nos perguntamos isso? Senhor, és tu realmente? Precisamos ser honestos conosco mesmo, porque esta honestidade nos leva a buscar cada vez mais, a entrar nesse mistério cada vez mais, que nós não conseguimos abarcar, não conseguimos dominá-lo, mas é possível entendê-lo melhor. Ao perguntar, és tu realmente? O Senhor nos dá uma resposta. E o Senhor aparece. Aparece. Todas as reflexões do presente livro referem-se, em última análise, a essa questão, girado em torno dessa forma básica da profissão de fé. Creio em ti, Jesus de Nazaré, pois tu és o sentido, logos do mundo e de minha vida. Tudo que nós vamos tocar, vai buscar responder, Senhor, és tu realmente? Mas uma resposta que conhecer alguns princípios nos ajuda a entender, mas uma resposta que não se responde através de um livro. Se responde na vida. A fé é uma experiência profunda com uma pessoa. Caminhar junto com alguém. A fé é uma orientação no sentido que não nós decidimos, mas nos foi dado. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos, e com isso termino esta parte inicial, esta introdução da introdução ao cristianismo. Que o Senhor nos ajude a manter a abertura ao sentido que não vem de nós, mas a aceitá-lo, como diz a carta aos Colossenses. Pois aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como o Senhor da vida, da sua vida, deixem-se guiar por Ele. Que o Senhor nos possa guiar nesta aventura. Falávamos que ter fé não é um esquema a ser entrado, um esquema a aplicar na nossa vida, mas uma aventura. Deixemos-nos guiar por esta grande aventura que é seguir a Jesus Cristo. Fiquemos de pé. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. E de paz o Senhor vos acompanhe. Boa noite a todos.